Vamos lá, pessoal. Pessoal, eu me despedi de vocês falando que amanhã eu ia ver vocês. Eu pensava, professora aqui dando aula empolgada, pensava que já estava na aula de projetos, olhei para o meu relógio, o relógio totalmente diferente o horário, né, da aula aqui. Já ajeitei aqui meu relógio. Logo a professora Sandra colocou aí terceira aula projetos. Então, se eu fosse, né, desonesta com vocês, eu já começaria falando o quê, pessoal? Eu me despedi, mas foi dar aula de ética. Eu falei amanhã porque amanhã tem ética, né? Poderia fazer isso. Mas não sou desonesta com vocês, não. E realmente a professora aqui se confundiu com o horário, pensava que já tinha dado até projetos, certo? Então, vamos lá iniciar a nossa aula da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, né? Continuando falando sobre o quê? O que a gente começou ontem. A gente começou a falar sobre empresas familiares e suas contribuições para a economia local, certo? Bom, no objetivo, a gente reconheceu as características e importância das empresas familiares na realidade local, né? E recapitulando, para quem não estava presente, né, ontem, a gente começou a falar sobre empresas familiares, que são empresas formadas por uma família, ou por grupos, ou por várias famílias, né? E dentro dessa questão da empresa familiar, né, onde no Brasil tem muitas empresas formadas com esse tipo, com essa gerência, temos os tipos de empresa para um negócio em família. A gente viu também que tem a empresa, o tipo de empresa familiar tradicional, onde foi destacado alguns pontos, né? Possui um capital fechado, né? Um controle é feito exclusivamente por familiares, o controle administrativo e financeiro, certo? São empresas com maior controle de proprietários e consideradas de pouca transparência, né? Porque o negócio não é divulgado, ou seja, não tem um agente externo que possa trabalhar aqui. Por isso o capital é fechado, certo? Vimos também o tipo de trabalho familiar, semelhante ao tradicional, né? Propriedade, ó, considera a combinação entre propriedade e gestão. Os membros da gestão são sempre de família, né? Modo que os filhos ou parentes de grau mais próximo ao fundador são incentivados a trabalharem nela, certo? A administração familiar, a gente viu também ontem um tipo, parecida com a anterior e com a tradicional, porém com uma diferença, tá? Embora todos os membros exerçam controle sobre o negócio, aqueles que ocupam a função de gestão são capacitados para isso. Ou seja, na empresa de trabalho familiar e tradicional, os gestores não são capacitados para exercer aquilo. Não tem uma especialização, não tem uma capacitação, certo? Eles apenas exercem o cargo de gestão. Por quê? Porque são de uma hierarquia maior na família, certo? É como se fosse o avô sem curso nenhum, tá? O avô não tem curso nenhum, não tem formação nenhuma, mas é o dono da empresa, tá? Já aqui não, aqui outros membros podem exercer a gestão, ok? Empresa familiar híbrida apresenta um pouco mais de abertura, ou seja, o capital é aberto, certo? O controle é exercido pela família, mas existe sim, pode existir a presença de gestores profissionais, que não sejam necessariamente da família, certo? De influência familiar ou de investimento, a maior parte do controle da ação da empresa é atribuída a terceiros, embora os familiares mantenham o controle estratégico da organização, né? Pode ser que os membros da família não participem da administração da empresa, mesmo que possuam um maior controle sobre ela. Esse modelo é também considerado mais transparente e profissional. Bom, vimos também a questão, a gente não chegou a ver essa questão do empregado familiar, sócio financeiro ou sócio executivo, né? E a gente começa a falar sobre isso. O que é o empregado? É uma pessoa física que presta serviço para outra pessoa, denominado o quê?
empregador. Quem presta serviço? O empregado. Para quem? Para o empregador. De forma habitual, com o recebimento de quê? O empregado, ele recebe um salário, sem poder se fazer substituir por outro trabalhador e mediante subordinação, o que significa que ele tem seu trabalho dirigido por outra pessoa. Bom, o empregado, ele não assume riscos de atividade e presta serviço mediante subordinação, por exemplo, cumprindo horários, recebendo ordens de superiores e tendo seu trabalho fiscalizado por um superior hierárquico. Trabalho fiscalizado por um superior hierárquico, que é o empregador. Sócios. A sociedade é caracterizada pela união, tá, de pessoas que assumem o compromisso de contribuir mutuamente, seja com bens ou serviços, tá, para uma atividade econômica comum e a partilhar entre si os resultados. Assim, os sócios compartilham entre si o risco, eles compartilham as atividades e compartilham o risco da atividade econômica quanto seus lucros. Em sua maioria, trabalham em função de um objetivo comum, tá? Sem se subordinarem mutuamente e assumindo os riscos do negócio. Dentro dessa sociedade, nós temos os chamados sócios executivos. Olha só. O sócio executivo, ele é responsável maioral, tá? E legal. A responsabilidade dele é maioral e legal. Esse sócio tem claramente o foco da empresa, assume funções de gestão direta, ou seja, uma gestão executiva, né? E promove a criação e o melhoramento contínuo de sistemas eficientes de trabalho. Certo? Sua busca está em quê? Em integrar a empresa com os departamentos e com cada colaborador, além de instituir o uso regular de sistemas de informação e análise, certo? Bom, temos o sócio executivo e temos o sócio financeiro. Esse sócio é responsável por gerenciar o sócio financeiro. Ele gerencia os departamentos contábeis e financeiros. Na hora que vê a denominação sócio financeiro, está ligada à contabilidade e às finanças da empresa, tá? O sócio financeiro ele desenvolve normas internas, processos e procedimentos de finança. Suas responsabilidades estão em, olha as responsabilidades do sócio financeiro. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da empresa. Eles também estão responsáveis pela fixação de políticas de ação acompanhando seu desenvolvimento, responsáveis a assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, realizar o gerenciamento completo da área administrativa e financeira da empresa, tá? Contemplando as atividades de planejamento financeiro, contas a pagar e a receber, cobrança, gestão do patrimônio da empresa, entre outros. Então, olha só, pessoal, a responsabilidade de um sócio financeiro. É muita coisa, é muita responsabilidade, não é? Bom, dentro dessa questão das empresas familiares, nós temos desafios e estratégias dessa gestão. Se vocês pensam em passar a sua empresa adiante para um membro da família, né? Ou já trabalha com parentes,
ou já trabalha em empresa familiar, talvez não saiba que somente 12% das empresas familiares chegam à terceira geração e 1% até a quinta geração. Os números alarmantes são de um estudo da PwC feito em 2014 com mais de 2.000 empresas de 42 países. Tá? Se pensarmos que no Brasil mais de 90% das empresas são familiares, olha aí, mais de 90%, né, das empresas são familiares, segundo o IBGE. Tá? Então, temos uma preocupação a mais. É o antigo ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre. Pai rico, ele vai herdar, tá? Ele vai passar toda a herança para o filho. Mas a porcentagem para se chegar até a terceira geração, até a quinta, né? É complicado, né? Complica um pouco. Quando chegar no neto, o neto não tem aquela herança daquela empresa, não. Tem a tradição da família, da empresa familiar, conhecida, como acontece em muitas cidades de interior. A família tal é família tradicional, é uma empresa familiar, tem várias empresas, são ricos. Não, o pai era rico, o avô era rico, o filho, mais ou menos, né? Mas o neto, tem não. Certo? A gestão da empresa familiar é ainda mais delicada no que parece. Dentre os principais motivos para o fracasso do modelo familiar, Michael Evans cita o seguinte em artigo para Forbes: desde os mais genuínos conflitos de interesse entre familiares sobre o futuro da empresa até as disputas de parentes, às vezes imaturas, às vezes coerentes, pela herança do negócio. Bom, o que concluímos nesse cenário? Alguns julgam ser dos mais problemáticos por envolver o quê? Laços de sangue. Sem uma gestão estratégica focada em resultado e não em privilégios, né? Focada em resultado e não somente em aqueles privilégios, porque a família tal é tradicional, é conhecido, não. Né? Não há conversa possível. Aliás, uma comunicação e um fluxo de trabalho estruturado são igualmente cruciais para o êxito numa sucessão familiar. Pensando em todas essas questões, apresentamos a seguir um guia para a gestão de empresa familiar, de forma que, a cada nova geração, seu negócio não cesse de prosperar. Então, o que caracteriza a empresa familiar? O que é que caracteriza? É somente a formação? Porque é formada de famílias? Patrícia Garrote, advogada especialista em direito de família e sucessões, afirma que a principal característica de uma empresa familiar é a presença de seu fundador ou sua fundadora. É a principal. É aquela empresa que nasce e passa de geração para geração sobre o domínio de uma mesma família, podendo ser conduzida pelos membros da família com ou sem a ajuda de administradores profissionais. Tá? Essa sim é o que caracteriza uma empresa familiar, sem a ajuda de administradores profissionais, ou terceiros ou pessoas externas, ou então alguém da família que seja um administrador realmente profissional. Ok? No entanto, mesmo aqueles que não participam de uma empresa dessa natureza podem imaginar. Envolver pessoas do mesmo sangue pode dificultar todo tipo de decisão e negociação. E aí, qual é a opinião de vocês? Dificulta tipo de decisão e negociação? Vamos lá? Eu vou perguntar bem aqui, eu só estou observando nesse PTV.
Campo Largo, Amarante. Quem mais aí, Josiel? Bota bem aí. Eu só estou observando, estou dando aula aqui, né? Campo Largo, Amarante, Piripiri. Estou vendo aí, viu? Olha assim, eu quero a opinião de vocês, né? Uma empresa familiar pode dificultar todo tipo de decisão e negociação envolvendo pessoas do mesmo sangue? Bora! Então aí interagindo. Eu quero interação aqui. Vamos lá. Olha aí. Baixa Grande do Ribeiro diz que sim. Sim, pode sim dificultar todo tipo de decisão e negociação. Concordo, né? Pode dificultar sim. Nas empresas que não são familiares, nós já sabemos que tem, né, divergências de opiniões, são pessoas diferentes. Imagine empresas familiares. Né? Uns podem pensar somente nos ganhos individuais e não somente no ganho comum da empresa. Certo? Olha aí, Pedro Rodrigues, sim. Sim, pode dificultar, gente. Em todo tipo de decisão. E outra coisa, sabe o que é que dificulta mais? Né? Nós vimos ontem, né? Porque sempre numa empresa familiar vai chegar aquele membro da empresa, aquele membro da família e levar o problema que está ocorrendo. Pode levar um problema de casa para a empresa, coisa que não é legal. Não é verdade? Sempre surge um atrito pessoal dentro da empresa. Né? Beleza? Antes mesmo surge a questão da profissionalização dos familiares. Outro problema. Porque o que é profissional, por exemplo, se tem um profissional de administração, se tem um profissional da área jurídica, né, ele vai querer mais direito, ele vai querer ser mais ouvido do que o outro. Né? Ele vai querer que sua opinião seja acatada, porque ele é um profissional. Né? E o outro pode não ser um profissional, certo? Uma vez que nem todos os herdeiros e responsáveis pela empresa são capacitados tecnicamente para conduzi-la, e começa daí. Certo? Às vezes pode haver divergência, o que é natural. Exatamente, a divergência é natural. Se ocorre até em empresa que não é familiar. Mas aqui é justamente por isso, por causa da questão de profissionalização dos familiares. Ok? Mas a sucessão é um assunto obrigatório se existe o desejo do fundador dar continuidade a seu trabalho. Ou ainda se a própria família reconhece que é hora de se fazer um holding para proteger o patrimônio de seus membros e reduzir a carga tributária. Bom, entre os desafios e estratégias da gestão de empresas familiares, ao nos reunirmos com os proprietários, identificamos, olha só essa declaração, tá? Ao nos reunirmos com os proprietários, identificamos conflitos entre gerações e dificuldades na delegação de tarefas, na preparação dos sucessores e mesmo na negociação e aprovação de processos e políticas que sejam seguidas por todos, inclusive pelos familiares. Isso conta Mariane Pinhão, advogada e sócia do escritório Pinhão e Kaufmann Advogados, especializada em planejamento patrimonial e sucessório. E ela ainda diz o seguinte: é importante entender que as mudanças na gestão de empresas familiares é um processo. Olha aí, é um processo, essas mudanças são processos, nós sabemos, né? E não uma ação isolada. Essas mudanças, ela diz, vão desde a reorganização societária para agrupamento de núcleos familiares, né? De acordo de sócios e acionistas, até a elaboração de protocolo de família com regras internas sobre como os familiares devem usar os recursos da empresa, as regras de contratação de familiares e os requisitos mínimos para tanto, certo? Bom, o processo também pode envolver o quê? Treinamento dos familiares por especialista e criação de um conselho de família, fórum para discussões e decisões em relação à empresa, certo?
Bom, primeiro desafio. Eu vou deixar Amarante mais alegre. Eu estou notando uma alegria aí de Amarante, né? Provinha vem aí. A avaliação já está prontinha. Né? É mais alegria para vocês, né? A avaliação já está elaborada, bonitinha, preparada, né? Olha aí, gerei alegria, né? Além da aula, que é boa, certo? Estou dando mais alegria aí para Amarante. Olha aí. Então vamos lá, gente. Primeiro desafio e estratégia da gestão de empresas familiares, tá? Desafio 1, profissionalização da família. De acordo com a PwC, 41% das empresas familiares planejam passar a gestão do negócio para a próxima geração. No entanto, olhar para um familiar jovem e enxergá-lo de forma profissional pode ser um desafio, né? Assim como provar-se capaz para os pais ou tios é uma tarefa bastante desafiadora e estressante. E é o que acontece, é um desafio, porque os filhos e sobrinhos, eles querem provar. Olha aí, Pato, já querendo saber, teremos data para a prova, professora? Tem a data, eu só não sei informar para vocês a data, só não fui autorizada para falar a data. A professora Sandra sabe, eu creio. Não sei, né, Sandra? Se a Sandra souber, ela responde. Bom, a questão aqui é um desafio, né? Porque querem provar para os pais, querem provar para os tios, querem provar para o avô que são capazes de gerenciar o negócio, né? Com profissionalização ou não, certo? Não é à toa, portanto, que uma das 3 prioridades das empresas familiares, afirma a companhia, é a profissionalização dos membros da família, para torná-los capazes de conduzir ou gerenciar o negócio. Ok? E a boa notícia é que esse amadurecimento tem acontecido, ou seja, 65% das empresas pesquisadas tiveram um notável crescimento graças, especialmente, à implementação de processos ágeis nas áreas de TI, tá? E nas áreas de finanças. Ainda sobre o desafio 1 de profissionalização da família, o crescimento de uma empresa tem de ser lucrativo. Por isso, as empresas familiares têm recorrido a quê? A tecnologia para se manterem, né, competitivas, certo? Diante de mudanças constantes e imprevisíveis no mercado, afirma a pesquisadora britânica da PwC, Sian Stelling. Bom, quando implementada com sucesso, a gestão estratégica é recompensada com uma satisfação extrema pela família. Tem um efeito pacificador, a gestão estratégica, efeito pacificador nos conflitos familiares, e os fundadores respiram tranquilos, né, ao verem que a sobrevivência da empresa está garantida e não depende mais só deles, conclui Pinhão. Desafio 2, atração de talentos. As pessoas que são confiáveis. Pessoas confiáveis, certo? Para os donos, nem sempre têm a expertise ou a esperteza, tá? Necessária para conduzir a gestão de determinados processos. E, nesse momento, existe uma resistência grande em fazer uma transição de carreira, em entender que aquela pessoa que estava ali há bastante tempo contribuiu muito, mas são necessárias novas habilidades e conhecimentos para o futuro. Tá? Roberto Vilela, consultor empresarial e sócio-diretor da Mega Empresarial, destaca que esse impacto emocional é a principal barreira na reestruturação de uma empresa familiar. Tá? Ao longo do ciclo de transformação, alguns perderão força e outros serão alavancados e elevados na hierarquia organizacional. E muitas vezes, quem subirá de nível
serão os profissionais externos, né? Mas a atração de talentos não precisa ser dolorosa. Segundo Peter Bartels, especialista na global da PwC em sucessão familiar, ao investir na profissionalização da equipe, você investe também em quê? Na atração de talentos automaticamente. Certo? Afinal, torna os profissionais mais eficientes e quanto mais eficientes, mais lucrativo passa a ser o negócio, o que, por sua vez, abre portas para investimentos, inclusive internos. Com mais dinheiro e eficiência aprendida, mais chances de aumentar a vantagem competitiva da empresa, que por conta disso, né, começa a ser vista como prioridade para os profissionais talentosos do mercado, né? E assim, por fim, só resta contratá-los. Para ser inovador, você precisa o quê? Você precisa das pessoas certas, com as habilidades certas. Quer inovar? Você precisa saber ter habilidades certas. Procurar habilidades certas. Tá? Desafio 3. Inovação. Bartels conta que o maior desafio para uma empresa familiar é inovar. Por quê, professora? Gente, inovação para pessoas mais velhas geralmente não são aceitas. Não é verdade? Ideias novas geralmente não são aceitas para aquelas pessoas que já vêm de muito tempo tocando a empresa familiar sem precisar de alta tecnologia, sem precisar inovar. Tá? É o que aponta 64% das empresas estudadas. E qual seria o maior impasse à inovação? A própria gestão. Uma empresa ser familiar não quer dizer que ela precise ter uma gestão familiar. E, no entanto, é exatamente isso que se vê. Como afirma Rui Rocha, especialista em estratégias de negócio e também coach de líderes empresariais, quando identificamos numa empresa que ela é gerenciada como uma família, voltada para o emocional, coisa que não deve acontecer, o que é que deve acontecer? Tem que ser voltado para onde? Para o racional. É razão. E não emocional. É quando vemos a necessidade de uma reestruturação. É comum encontrarmos confusão de papéis e responsabilidades, falta de clareza na atuação de cada membro, um nível de cobrança por resultados muito menor, né? Falta de planejamento de curto, médio e longo prazo. Certo? Em suma, uma gestão familiar não tem uma visão orientada às estratégias de mercado. Não tem. Tá? E isso acaba resultando em um desempenho muito aquém das empresas organizadas, profissionalizadas. Certo? Olha aí, Orlando, ao fim de cada módulo tem prova. Bom, isso fica mais visível em momentos de crise, como o atual, quando a queda dos resultados se mostra mais presente. Momentos de crise como o atual, sim, nossa pandemia aí. Eu sempre digo que a gestão familiar é voltada para a gestão de pessoas confiáveis e não de processos confiáveis, como deveria ser um negócio, né? Pontua o especialista. Alan Lopes, coach da SOAR Desenvolvimento Humano, sugere o seguinte: alguns passos para a inovação. Preparação e profissionalização, certo? Da gestão atual para lidar com os desafios corporativos sem se deixar levar pelos interesses pessoais. Olha aí a informação. Capitão de Campos, Campo Largo, Amarante, né? Que estão aí interagindo entre si. Eu quero interação com a aula, né?
Professora Sandra Mota, as provas, de acordo com o calendário, estão previstas para o dia 28 de setembro. Né? Olha aí Orlando falando que as provas foram enviadas, o calendário foi enviado para os professores, né, mediadores. Certo? Vamos lá. Preparação e profissionalização da gestão atual para lidar com desafios corporativos, sem se deixar levar pelos interesses pessoais. E a adequação dos processos operacionais e comerciais, principalmente no que se refere à precificação, para que os produtos e serviços, né, possam se tornar mais competitivos no atual mercado. Criação de estrutura de captação de novos talentos, né, com as qualificações adequadas, visto que este profissional ainda tende a assumir cargos em multinacionais reconhecidas. Definição de uma estrutura de ampliação, tá, ou internacionalização dos negócios, permitindo uma atuação globalizada frente a outras marcas globais. Investimento em novas tecnologias capazes de trazer inovação e maior produtividade aos processos existentes. Certo? Olha aí, Campo Largo, estão em dúvida sobre o assunto. Empresa familiar? Qual a dúvida? Nós estamos falando de desafios e estratégias na gestão de uma empresa familiar. Desafios e estratégias na gestão de empresas, né? Na gestão de organizações, de corporações, de ambiente de trabalho. Tá? Onde a gente fala aqui sempre, que a gente sempre tem desafios, né? A gente tem riscos, certo, Campo Largo? Vamos lá, pode dizer a dúvida. Quarto desafio, adaptação à tecnologia. Adaptar essas empresas familiares à tecnologia. Se eu vou adaptar, eu lembro lá daquele desafio sobre o quê? Inovações. Mais do que lidar com recursos escassos ou com as mudanças de poder dos mercados, é a adaptação da tecnologia digital, tá? A maior tendência em empresas familiares. Amarante também, dúvidas sobre o assunto. Né? Estavam conversando. Eu já fui aluna. Não é, José? Eu já fui aluna, eu já conversei no fundão da sala. Né? E aí eu ficava com dúvida. Né? É a professora que... A professora fala, é verdade, gente. Quem nunca? Né? Se disser, eu tenho certeza que o Josiel, quando estudava, ia para o fundão, Josiel. O Josiel não era do fundão, não. Né? A professora Sandra era do fundão. Vamos ver se ela diz, né, gente? Ela não vai dizer. Né? Ainda sobre o quarto desafio da gestão de empresas familiares, os números falam por si. 76% delas reconhecem que precisam de meios mais modernos para serem geridas com sucesso. Tá? E por geridas entendem o quê? Organizadas. Olha aí a professora Sandra Mota falando que era do fundão. Era do fundão, Sandra? Não acredito. Olha aí. Ainda continuando falando sobre desafio 4, adaptação à tecnologia. No modelo familiar tradicional, por falta de transparência no fluxo de trabalho, muitas vezes os gestores se envolvem em decisões pequenas, né, e desejam participar de inúmeros processos sem necessidade. Em contrapartida, com a ferramenta de gestão, por exemplo, olha aí, é possível acompanhar o trabalho da equipe em tempo real e se comunicar com ela facilmente, né, e sem e-mails. Para você entender um pouco melhor sobre falso benefício do e-mail, certo? Para o diálogo de um time, leia este artigo onde vemos que indicadores de desempenho apontam ser preciso diminuir o número deles, diminuir o número de e-mails, certo? Sobretudo pelo fato de que ocuparem cerca de 25% da rotina de um profissional.
Não digo somente e-mails, né, que ocupam a rotina. Redes sociais também ocupam a rotina. Tá? Então, se é uma empresa familiar, se estão ali constantemente, né, em contato, certo? Para que e-mail? Para quê? Estão sempre em contato, então estão sempre reunidos. O máximo que entra em contato é o quê? Pelo WhatsApp. Né? Vai resolver uma coisa? WhatsApp. Se reúne, ei, vamos ter reunião aqui da família, da empresa. Mandou uma mensagem, mas e-mail não. Estão ali constantemente, todos os dias. Certo? Além disso, na gestão familiar, destaca Rui Rocha, a cobrança não é estruturada e temos poucos indicadores de desempenho, o que leva à falta de comprometimento dos profissionais. Não há incentivo, porque não há noção do quanto um trabalho afeta o todo. Já numa ferramenta de gestão, dependendo do serviço adotado, há inclusive gamificação e as pessoas têm suas realizações transformadas em conquistas como num videogame. Bom, desafio 5. Controle das emoções. Tá aí o maior problema. Né? Tem que ser tratado racionalmente, aspecto racional e não aspecto emocional. Toda empresa familiar é envolvida por paixão e geralmente cresce por meio do esforço e da visão de um membro da família que se dedicou anos, trabalhando duro e sacrificando momentos importantes de sua vida para o sucesso da empresa. Mas as coisas estão longe de ser, né, um conto de fadas, gente. Certo? Pergunte a qualquer pessoa que está no negócio familiar como é trabalhar com parentes. E você ouvirá deles, nós nos amamos muito. Né? Então, é muito gostoso trabalhar com parente. Até hoje eu quase matei meu irmão. Então, vai de um extremo ao outro. Né? Garante uma empresa familiar, né, que é a Gene Marxell da Marx. Mesmo nas mais bem-sucedidas empresas, desentendimentos são comuns. Até em empresa que não é familiar, desentendimento é comum. Especialmente pela liberdade para discutir, que sempre é maior entre pessoas do mesmo sangue. Cíntia Morgenstern, coach pós-graduada em gestão e estratégia de pessoas, comenta: os sócios até concordam que a empresa precisa de mudança. Mas na hora de definir, né, por onde começar e quais as prioridades, discutem e pela intimidade que têm, as pessoas se abalam a ponto de romperem. Rompe imediatamente a sociedade. Porque começa a discutir, começa a colocar, não ouve o outro, não entende, não quer investir. Acha que não precisa de mudança. Chegamos. Olha só o pensamento. Mas se já chegamos até aqui, desde quando o vovô era vivo, o vovô, o dono da empresa, né? Chegamos até aqui, por que a gente tem que mudar? Está dando certo até hoje, para que mudar? Para que acompanhar? Inovação. Se acompanhar, é aí que vai desenvolver essa empresa. É aí que vai passar para outras gerações. Imagina aí pensar dessa forma. Né? Cada membro da família pode ter uma visão diferente da reestruturação. Alguns podem perceber a mudança como algo necessário, enquanto outros podem levar o processo como um ataque pessoal focado em diminuir seu poder frente ao negócio. Bom, diante disso, paira a questão: quem vai cuidar de tudo isso quando esta geração se aposentar? Quem vai cuidar de tudo isso quando o dono, o que fundou, partir, falecer? Né? Quem vai cuidar? E como?
Se as escolhas são tão conflituosas e as pessoas não podem conversar de forma madura, como é que nós vamos agir? É aí que entramos na questão da necessidade de definir um plano de sucessão e profissionalização da família. Certo? É aqui nessas perguntas, quem vai cuidar de tudo isso, que acontece com muitas empresas que a gente conhece. Né? Que o fundador já partiu, já faleceu, e aí os filhos começaram a cuidar, a qualidade caiu e começou a confusão. Né? E a cada dia, isso é um exemplo de uma organização de uma loja familiar aqui, muito conhecida, a cada dia que você entra nessa organização, nessa empresa, a qualidade baixa. A qualidade está muito baixa. Produtos que você encontrava antigamente, que era fácil, que era até citado, ou estou procurando isso, esse produto, vai na loja tal que tu encontra, e a gente encontrava. Hoje, primeiro, a gente entra, quase não tem funcionário. Os funcionários que tem, parece que estão correndo com medo do cliente. Não querem nem vender. É estranho, porque ali é comissão, além do salário. Nós sabemos disso. Procuram uma peça. Eu quero aqui essa marca de tamanho tal, bem ali. Só tem isso aí? Não procura nem no sistema para saber se tem em outra loja, se pode dizer, gente, isso aí é qualidade. Mas antes não era assim, infelizmente. Bom, estratégias de gestão, a gente viu os desafios, né? Agora a gente vai ver estratégias de gestão de empresas familiares. A sucessão é um processo demorado, né? Que exige planejamento e, portanto, precisa começar o quanto antes. O processo de sucessão é a definição de quem assumirá o comando da empresa após a saída do fundador. É importante escolher um profissional que se identifique com a missão, com a visão, valores da empresa e que deseja ocupar essa posição, sendo que essa pessoa pode ser da família ou não. Explica uma consultora do Sebrae de São Paulo, Esmeralda Queiroz. No livro Empresas Centenárias, de Benioff e Martinez, os autores falam sobre a profissionalização desses membros e afirmam que algumas empresas familiares criaram mecanismos preventivos como fundos de reserva, estrutura de caráter previdenciário, seguros de vida ou de saúde, programas e financiamentos para estimular novos empreendimentos entre herdeiros, cursos, eventos e seminários para educação financeira das novas gerações, olha aí, já pensando nas novas gerações, family office, que é a assessoria destinada a orientar famílias muito ricas. Tá? Vemos, portanto, que é nítida a importância de um planejamento na gestão de empresa familiar, a fim de minimizar as dores envolvidas na sucessão, como a falta de capacitação. E pensando nisso, o especialista em empresas em crescimento, Michael Evans, indica os passos e cuidados que devem ser tomados por aqueles que desejam ver a família tocando o negócio por anos a fio. Tá? Olha só, primeiro, definir metas e objetivos. Na definição de metas e objetivos, terão que revisar o plano de sucessão atual e a probabilidade de alcançar os objetivos desejados. Né? Tem que desenvolver a visão, metas, objetivos para o negócio. Determinar a importância, isso tudo na definição de metas. Tem que ter a determinação da importância do envolvimento da família na liderança da empresa, mas considerar a opção de trazer profissionais de fora. Identificar os objetivos de gestão da próxima geração, manter uma equipe de consultores profissionais, certo? Segunda estratégia, estabelecer um processo de tomada de decisão. Dentro desse estabelecimento do processo de tomada de decisão,
Eles irão ter que identificar e estabelecer processos de governança para envolver os membros da família na tomada de decisão. Estabelecer também um método de resolução de litígios, se necessário. Documentar o plano de sucessão por escrito. E comunicar o plano de sucessão para a família e stakeholders. Tá? Isso são estratégias de gestão. Outra estratégia são 5. Determinar o plano de sucessão. Identificar os sucessores, tanto os gestores da empresa quanto os proprietários. Determinar os papéis ativos e inativos para todos os membros da família, né? E avaliar o suporte adicional da família que o sucessor ou a sucessora precisará. Criar um plano de negócio dos proprietários da empresa. Analisar as implicações fiscais para o proprietário, né? O negócio do momento da venda ou transparência de propriedade, morte ou divórcio. Examinar o planejamento imobiliário proprietário para minimizar os impostos e evitar atrasos na transparência de ações aos proprietários ou cônjuge restante. Né? Criar um contrato de compra e venda que reflita o valor do negócio e minimize impostos. E a 5ª estratégia de gestão, criar um plano de transição. Se o negócio, essa criação do plano de transição se o negócio deve ser comprado, considerar as opções de financiamento, incluindo financiamento por uma parte externa ou pelos proprietários em aposentadoria, né? Em uma base de pagamento diferido, certo? E estabelecer um cronograma para a implantação do plano de sucessão. Bom, dentro dessas empresas familiares, a gente falou de desafios e estratégias. Né? 5 desafios e 5 estratégias. Nós temos vantagens e desvantagens. As empresas familiares são referenciadas sobre o legado da confiança entre os membros da família. Essa característica pode ser entendida como uma grande vantagem, porém, na prática, nem sempre é assim. Né? Tendo a confiança como um dos elementos típicos da empresa familiar, resolvemos apresentar um conjunto de outras vantagens e desvantagens desse modelo de negócio, ou seja, as 2 faces da empresa familiar. E a gente começa a falar sobre as vantagens. As vantagens são inúmeras, né? Visão a longo prazo, sentimento de lealdade, comprometimento com a organização e ambiente familiar íntimo. Né? Os fundadores, por exemplo, possuem visão a longo prazo, pois zelam por seu patrimônio e pelo tempo dedicado a ele. Pelo tempo dedicado e zelo ao patrimônio, eles querem que essa empresa vá até um longo prazo, que continue. E por isso é muito difícil que eles tomem decisões imediatistas que possam prejudicar suas empresas. Né? Os membros familiares, tá, possuem comprometimento com a organização, dando o seu sangue e suor para que os negócios prosperem. Quando a empresa é considerada essencial para a família, torna-se mais fácil que ela atinja o sucesso esperado. O aspecto emocional também é vantajoso, pois a aproximação dessas pessoas gera o sentimento de confiança e lealdade. E as relações baseadas em confiança e lealdade são mais humanas. Confiança e lealdade, o que torna o ambiente de trabalho um local mais íntimo, saudável, para que os membros familiares e para os colaboradores envolvidos. Né? E as desvantagens? As desvantagens estão relacionadas ao aspecto emocional devido a jogos de poder, conflito familiar e falta de uma gestão profissionalizada. Quando a organização não possui um sistema adequado de governança, diversos problemas podem surgir entre os membros familiares. Jogo de poder e briga familiar entre os fundadores e ou seus herdeiros, por exemplo, podem ser prejudiciais. Tá? Muitas das desvantagens das empresas familiares estão relacionadas ao aspecto emocional,
devido a jogos de poder, conflito familiar e falta de uma gestão profissionalizada. Quando a organização não possui um sistema adequado de governança, né, eu já falei sobre isso, diversos problemas surgem entre os membros, né, e a falta de gestão profissionalizada dificulta a atração e retenção de talentos externos para a empresa, dificultando sua inclusão no mercado de grande concorrência. Tá? Nepotismo. Olha a desvantagem. O nepotismo é algo que ocorre, sempre está, né, ali debaixo do nosso nariz. É uma atitude, muitas vezes, encontrada nessas organizações por emoção ou para que não haja conflitos familiares. Parentes são contratados mesmo que não tenham competência para assumir os cargos destinados. E aí tem aquele acúmulo de gente na empresa, né? Ah, filho de fulano pediu, rapaz, eu vou contratar filho de fulano. É nossa família, é da nossa família. Mesmo sendo distante, é da nossa família, eu vou contratar. E ó, lota a empresa. De sócio, de acionista, de funcionário, né? Devendo favor. Aí contrata gente que não tem nada a ver com a atividade, que não sabe fazer nada, mas está lá, trabalhando. A emoção pode sobrepor a razão em momentos de importantes decisões, influenciando comportamentos e direcionamentos que são prejudiciais à empresa, privilegiando questões pessoais e não a do negócio. Por isso, é necessário que todas as empresas estejam cientes de ações que devam ser executadas para que elas sejam cada vez mais competitivas no mercado. E dentre essas ações podemos citar o planejamento e implementação do processo sucessório de um sistema de governança. E aqui, pessoal, eu trouxe casos de empresas familiares bem-sucedidas, exemplos. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar é um caso de empresa familiar, é um exemplo. Tá? Após ver a falência de perto, quando a padaria Pão de Açúcar fechou aproximadamente 400 unidades, o empresário Abílio Diniz, durante a década de 1990, alterou completamente o negócio, vendendo imóveis da empresa, encerrando atividades de lojas não lucrativas e renegociando empréstimos. Tá? Em 2007, o grupo passa a ser controlado por alguém que não é membro da família, permitindo maior flexibilidade na tomada de decisão. Ou seja, a partir do momento que o grupo foi controlado, né, por alguém que não é membro da família, ele já colocou alguém externo. Ele já quis o quê? Ideias novas. Inovação. Permitindo a flexibilidade na tomada de decisão. Tá? Imaginário. Bom, a Imaginário, ela foi criada por um casal na década de 90. A empresa sempre teve foco no lançamento de produtos inovadores. Por volta de 2006, o proprietário e sua esposa se afastam da liderança da empresa e colocam sob o comando um gestor profissional, mantendo a ajuda das filhas nas áreas de marketing e de desenvolvimento de produtos. Ou seja, as filhas continuaram na empresa, né? Mas colocaram sob o comando um gestor profissional. Tá? Novartis, a empresa que hoje é uma das maiores farmacêuticas do mundo e vale 279 bilhões de dólares. Foi criada em 1996 com a fusão entre Sandoz e a Ciba-Geigy. A Sandoz foi fundada em 1886 por Eduard Sandoz, cujo descendente possui uma fatia significativa da Novartis. E a sede da empresa em Basileia, na Suíça. Walmart, olha aí o grupo Walmart. Fundada por Sam Walton em 1962 nos Estados Unidos, a rede de lojas de departamento já foi a maior multinacional do mundo e hoje vale 241 bilhões de dólares. A família ainda é dona da metade da Walmart, com 3 de seus filhos
e uma nora na banca de diretores e o genro de um deles como presidente, né? A sede é em Bentonville, no estado norte-americano de Arkansas. Facebook, olha aí, também tem um histórico familiar. O pai de Mark Zuckerberg possui 2 milhões de ações na empresa como agradecimento por ter emprestado dinheiro nos primeiros anos no Facebook. A empresa, sediada em Menlo Park, na Califórnia, hoje é avaliada em 225 bilhões de dólares. Também é um exemplo, tá, de empresa familiar. Volkswagen, através da Porsche, né, a maior parte da Volkswagen pertence à família Piëch-Porsche, descendente do fundador da Porsche, em Ferdinand Porsche. Né? 5 membros da família estão no comando da empresa alemã avaliada em 120 bilhões de dólares, sediada em Wolfsburg. Tá? Nike, olha aí, só exemplos de grupos familiares, tá? Sediada em Beaverton, em Oregon, nos Estados Unidos, a empresa foi fundada em 1964 por Phil Kennedy. Ele e seus filhos controlam a maior parte da empresa até hoje. Né? E é uma empresa grande. Samsung, empresa de Lee Kun-hee, responsável junto com o pai por transformá-lo em grande conglomerado de tecnologia. O filho, Lee, é o vice-presidente e as filhas também ocupam cargos de chefia, sediada em Seul, na empresa avaliada em 174 milhões. E aqui, em Teresina, nós temos o Centro Musical, que é um exemplo de empresa familiar que deu certo, tá bom? E terminamos aqui a nossa aula, gente. Amanhã a gente está de volta e eu aguardo vocês. Um grande abraço.